Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Café com Ações, nosso tradicional giro de notícias e informações sobre economia, bolsa de valores, mundo empresarial, sempre acompanhados com excelente café especial. Conheça o mundo dos cafés especiais, os cafés arábica. Você não vai se arrepender, um mundo novo de qualidade, de excelência. Você vai descobrir o que é o verdadeiro café, não é aquela aguinha preta que você tomava todos os dias até então. É um outro mundo. Experimente, você vai ver o que eu estou falando. Vamos começar o nosso giro de notícias, porque eu gosto sempre de destacar a seriedade da justiça americana. Para mim é o exemplo maior de como se deve ter uma justiça num país. Um cidadão foi condenado no Texas a 15 meses de prisão. Sabe por quê? Porque ele, entre aspas, estava fazendo uma brincadeira sobre a Covid. 15 meses de prisão por causa dessa pretensa brincadeira. E o que é que ele estava fazendo? Ele foi condenado a mais de um ano de prisão e a pagar uma multa de $1.000 no Texas, porque ele estava postando um boato relacionado à Covid-19 nas suas redes sociais. Os promotores identificaram evidências e mostraram que Christopher Charles, de 40 anos, estava postando mensagens no Facebook em abril de 2020, alegando falsamente que pagou alguém infectado para lamber itens em supermercados na área de San Antonio, para assustar as pessoas. A brincadeira de retardado, essa complementação é minha, a brincadeira de retardado foi enquadrada em uma lei federal dos Estados Unidos. Olha só, foi enquadrada em uma lei federal dos Estados Unidos. Christopher foi considerado culpado em 2 acusações por violar a lei federal que criminaliza informações falsas e trotes relacionados a armas biológicas, disseram os promotores. Esse é um país maravilhoso, né? Nossa Senhora, esse é um país excepcional. Aplausos para os Estados Unidos. Aplausos para os Estados Unidos. Ele é sempre um país inspirador. Inspirador. Mostra como as coisas precisam ser. Uma notícia sobre as empresas de tecnologia, as Big Techs, né, nos Estados Unidos. As Big Techs estão investindo em serviços financeiros e isso está preocupando as autoridades federais nos Estados Unidos, né? Então, isso está preocupando porque as empresas já são grandes demais e estariam aí abrindo vamos dizer assim, uma nova frente com alta perspectiva de transformação de ganhos na área financeira. Isso preocupa e eles vão procurar, nos Estados Unidos, tentar criar algum tipo de regulação sobre isso, com medo de que as empresas possam criar situações problemáticas para o país, em especial porque o governo americano e, sobretudo, o Federal Reserve, as autoridades monetárias americanas, elas se sentem vigilantes desde que houve a crise de 2008, né? Onde o mercado ficou muito, vamos dizer assim, solto e praticou uma série de barbaridades. E aí empresas que eram grandes demais para quebrar tiveram que ser socorridas com recursos públicos, né, com recursos do governo, porque poderiam representar um risco sistêmico para toda a economia americana. Então eles estão atentos, né? Lembremos que na China a Alibaba queria pegar o seu braço financeiro e fazer um IPO, e aí o governo chinês disse alto lá, não concordo, porque aí já é outro modelo, né? E disse não tem IPO nenhum, esqueça, pode recolher todas as tratativas nesse sentido, que o IPO seria na Bolsa de Hong Kong, já estava até marcado. E o governo chinês mandou retirar da pauta, esquecesse, falou para o Jack Ma, esqueça a IPO de sua empresa financeira. E aí, nos Estados Unidos, óbvio que esse tipo de solução não será realizada, mas que o que vai acontecer é que
de algum modo, o governo americano está vigilante, as autoridades monetárias estão vigilantes, o Federal Reserve está de olho nessa movimentação das Big Techs, né? Uma notícia que vem da Europa é com a campanha de vacinação quase finalizada, Portugal e Dinamarca estão voltando ao normal. Muito bom isso, significa que as vacinas estão dando resultados e 2 dos 5 países europeus que mais vacinaram sua população, Portugal e Dinamarca, estão agora vivendo um novo renascimento econômico e social. Bares, restaurantes, casas noturnas estão voltando a funcionar normalmente, enquanto as máscaras estão caindo em desuso. A disseminação local da variante Delta, que é mais contagiosa, permanece sendo uma preocupação das autoridades, mas a sensação geral é de alívio, relatam os habitantes de ambos os países. Já não usamos máscaras na rua, os eventos permitem mais pessoas e todas as restrições foram levantadas, conta a portuguesa Marta Leonardo, moradora de Tavira. Hoje já levam uma vida praticamente normal, quase sem qualquer tipo de restrição, exceto, óbvio, pelas medidas que tomo por minha própria livre iniciativa. O país caminha para o que o primeiro-ministro Antônio Costa chama de liberdade total, ainda que existam algumas preocupações sendo mantidas. O uso de máscara em ambientes internos, por exemplo, continuará sendo obrigatório. Em algumas situações específicas. Grandes eventos exigirão, sim, passaporte de vacina, né? Não tem como estar em grandes aglomerações sem o passaporte de vacina. Deverão ser também apresentadas para as viagens dentro do próprio território, dentro de Portugal. O afrouxamento poderia parecer impossível no início da pandemia, quando o país adotou as medidas super severas para combater a infecção de Covid, né? Havia a obrigação de manter distanciamento social em todos os espaços, inclusive em ambientes de trabalho, estabelecimentos tiveram seus horários de funcionamento restritos. O país chegou a proibir a venda de bebidas alcoólicas a partir das 20 horas. O consumo em espaço ao ar livre em vias públicas também foi proibido. Enfim, mas o que mostra aí que a partir do momento em que se acelerou a vacinação, a normalidade volta ao radar e volta a ser uma coisa possível. Na Dinamarca, 74% da população está com o esquema de imunização completo e isso também tem garantido que é possível uma volta à normalidade. A brasileira Renata Prado, de 26 anos, que mora em Odense, terceira maior cidade da Dinamarca, há 2 anos, ela disse que as coisas estão de volta, vamos dizer assim, a um padrão de vida normal. Então, houve um grande esforço do governo para convencer a população a se vacinar. O governo fez apelos na televisão, nos jornais e até mesmo enviando constantes mensagens eletrônicas, né? E que isso foi disseminando cada vez mais a importância de fazer isso para voltar a uma vida 100% normal. Uma outra informação que eu queria compartilhar com vocês sobre a questão das redes globais de abastecimento, né? O frete continua sendo um componente de alta na cadeia de produção global, uma alta de mais de 500% em dólar para cargas que chegam ou saem do Brasil. Então, isso é algo que acaba gerando a inflação de produtos, inflação de alimentos, né? A Confederação Nacional da Indústria fez um diagnóstico sobre o aumento no preço do frete para cada container que chega ou sai do Brasil. O levantamento mostra que o preço dolarizado do frete de um container com destino aos Estados Unidos subiu 433%. Se o destino for a costa oeste da América do Sul, a alta chega a 510%. O custo do frete também explodiu quando se trata de importações. Uma unidade que venha da Ásia teve o seu frete em dólar encarecido 446% nos últimos 12 meses. Então, temos aí um problema que vem contribuindo para a alta da inflação no mundo inteiro. Essa crise dos contêineres tem se visto no mundo inteiro. E já falamos aqui no Café com Ações do porquê isso está acontecendo. Dá uma maratonada que vocês vão entender por que isso está acontecendo.
Uma outra notícia que vai um pouco nessa linha: com o custo marítimo alto, o café especial do Brasil tem viajado de avião. Por conta dessa crise toda dos contêineres, que fez com que o frete marítimo ficasse mais caro, o que é que está acontecendo? Os produtores de cafés especiais estão utilizando a via aérea, porque está mais barato mandar a produção de café para o exterior por avião do que por navio. Com dificuldade para exportar o café por causa do frete marítimo, exportadores têm recorrido a outro meio de transporte bem mais caro, o avião. Embora continue sendo uma via de exportação pontual e represente uma parcela pequena do total embarcado, a modalidade mais do que dobrou em 2021, segundo o Conselho de Exportadores de Café do Brasil. Isso acabou acontecendo por conta da alta excessiva no transporte marítimo, né, por conta da crise aí de aumento nos fretes, quando a gente olha o custo do container, né? Então, momentaneamente, é um problema que muitas empresas, muitas cadeias de produção estão enfrentando, e com o cafezinho, o café especial que a gente está tomando aqui, isso também tem sido um fenômeno. Muito bem, esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Vocês precisam entender essa dinâmica de que precisamos sim ser seletivos, precisamos separar o joio do trigo, não podemos desperdiçar o nosso tempo, precisamos utilizar o tempo com inteligência. Essa é a proposta desse giro de notícias, informações, conteúdos que a gente faz aqui no Café com Ações. É uma coisa importante para que a gente não perca tempo, não desperdice o tempo com coisas que são improdutivas, com coisas que são fontes de dispersão da nossa atenção e, sobretudo, que não favorecem a nossa evolução enquanto profissionais e enquanto investidores. É preciso ser seletivo. Foque naquilo que realmente possa fazer sentido para você, que possa fazer com que você cresça profissionalmente e enquanto investidor. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!